o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãs, boa tarde. Uma alegria revê-las, poder estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Confesso que a minha oração é que Deus fale a todos os corações. O que Ele falou primeiramente ao meu, eu estava eufórica, porque Deus me deu essa mensagem já há mais de 30 dias, e aí você conviver, remoer, não é fácil, né? Eu estava dizendo para a Ana que Deus primeiro trata com a gente, né? Quando a gente estuda. E aí você fica eufórica para que vocês, né, as pessoas que a gente vai compartilhar, experimente o que você experimentou. Por isso eu gostaria que nós orássemos ao Senhor, antes de eu ler o texto bíblico. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque nós vamos agora, Senhor, meditar na Tua Santa Palavra. Temos adorado ao Senhor através das orações, dos cânticos, Senhor. E agora vamos ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, ser transformadas, renovadas, através da Tua Santa Palavra. Senhor, que nessa tarde o Senhor possa nos visitar individualmente, Senhor, ministrar o nosso coração, que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada uma de nós, de acordo com aquilo que o Senhor tem proposto para a vida de cada uma de nós. Senhor, eu peço que o Senhor me use nessa tarde, a despeito das minhas debilidades, fraquezas, que o Senhor possa nessa noite me conduzir nessa tarde através do Espírito Santo, e que seja o Senhor falando através de mim. Senhor, usa-me, Deus, de forma poderosa, íntegra e verdadeira. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Irmãs, a palavra que nós vamos ler está em Gênesis 27, 42. Gênesis 27, 27, 42, isso mesmo. Amém? Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. E cesse seu rancor contra ti. E se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te darei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Amém? Irmãs, a mensagem que nós vamos meditar hoje é sobre dois tipos de mães. Nós sabemos que Rebeca, ela tem uma das histórias mais lindas de amor da palavra de Deus, né? Ela é resposta de oração de Abraão para o seu filho. Olha que coisa linda, né? Abraão, um homem que é considerado amigo de Deus, um homem que é um patriarca para nós, ele ora pedindo que o Senhor conceda uma esposa para o seu filho Isaque. E o Senhor responde que é Rebeca. O servo vai buscar, ele faz ali um voto com o Senhor, e o Senhor mostra então, confirma através do que ele tinha pedido que seria Rebeca. Rebeca vem. A Bíblia diz que quando ela está chegando, de longe, ela vê Isaque. Ele a vê também, ela já se cobre com o véu, porque era tradição, né? Na época que se fossem casar, elas se cobriam, na tradição judaica, ainda até hoje é assim. E aí, eles se encontram e a Bíblia diz que Isaque passou a amar a Rebeca. Mas é mais bonito ainda porque a Bíblia diz que Isaque, ele é consolado da perca de sua mãe. Ou seja, ele estava em luto. Esse momento que ele saía à tarde ali, a Bíblia diz que ele fazia esse ato,
para que ele pudesse meditar, né? Meditar ali na morte da sua mãe. É um costume oriental. Então, quando ele sai, ele está, na verdade, remoendo, pensando na saudade que ele estava da mãe, e de repente, ele vê a pessoa que Deus tinha separado para ele. E então, a Bíblia diz que ele leva essa Rebeca para a tenda da sua mãe e ele a ama. E a partir dali, a gente começa então a conhecer um pouco mais dessa Rebeca. Rebeca, quando a gente vai analisar de pertinho a história dela, para mim, a parte bonita da história dela termina aí. No momento em que ela conhece, ela casa. Porque quando nós vamos analisar Rebeca, ela traz para nós um tipo de mãe. Controladora, um tipo de mãe centrada na sua força, mentirosa, manipuladora. E é isso que nós vamos meditar na vida de Rebeca. Mas depois eu vou mostrar um outro tipo de mães para vocês. E aí, gente, olha só. Vamos voltar um pouquinho. A gente vai fazer uma viagem bíblica, lendo passo a passo, para que isso realmente fique na nossa mente e no nosso coração. Volte um pouquinho uma página da sua Bíblia e vá em Gênesis 25, 22. Diz assim: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Irmãs, nós sabemos que Isaac, ele casa com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Isaac, o filho dele, os gêmeos, vai nascer quando ele tem 60 anos. Quanto tempo se passaram, gente? 20 anos. Ou seja, Rebeca era estéril e esperou um filho por 20 anos. Mas é interessante que a Bíblia diz no versículo anterior, no 20, que Isaac, no 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Mas quando você vai no original, não é orou, é implorou. Isaac implorou ao Senhor para que a sua mulher tivesse filhos. E é bonito porque Isaac não toma outra esposa. Vocês já perceberam isso? Ele só tem Rebeca como esposa. Ele espera 20 anos para que a promessa se cumprisse, para que Rebeca pudesse gerar um filho. Ele sabia que Rebeca ia gerar. Por quê? Porque ele era filho de Abraão. Gente, imagina o privilégio de Rebeca ser nora de Abraão. Ela ouvir, por exemplo, que o amado dela era alguém que nasceu mediante um milagre de Deus na vida de um casal de 100 anos e 99 anos. Lindo, não? Ouvir como é que Deus chamou o seu sogro. Rebeca ouviu tudo isso. Porque quando diz aqui que ela vai consultar ao Senhor, na verdade quem consulta ao Senhor é Abraão por ela. Porque nessa época, é uma época patriarcal. Quem consultava ao Senhor, quem orava, quem fazia sacrifício era o homem. Então, os estudiosos dizem que provavelmente quem fez essa consulta ao Senhor foi Abraão. Ela tinha um sogro maravilhoso, né, gente? Alguém que foi passando para ali contando as histórias. Ou seja, quando ele consulta, Deus diz para ela: Rebeca, você vai ter 2 filhos aí no teu ventre. Por isso que você está sentindo todo esse incômodo. Mas entenda o seguinte: o mais velho, ele será servo do mais novo. É assim que a palavra diz no versículo 23. Então ela sabia, mas Rebeca, ela é murmuradora. Irmãs, pensa comigo, se você espera 20 anos para ter um filho, e aí de repente você tem uma dor por conta desses filhos, um incômodo, porque eles estão brigando ali. Deve ser um incômodo bem ruim, com certeza, não estou dizendo isso. Mas 20 anos esperando um filho, sabendo que seu marido está orando. É certa essa expressão dela? Se é assim, por que vivo eu? Exagerada, não? Né? Ela poderia, do mesmo jeito que ela foi consultar ao Senhor para saber o que estava acontecendo, ela não poderia clamar ao Senhor para que aquilo cessasse, para que ajudasse ela. E aqui nós percebemos uma das primeiras facetas de Rebeca: murmuradora. Ela então é uma mulher extremista. Tudo para ela é de 0 a 80. E então ela tem essa postura diante do primeiro desconforto da sua gravidez. E aí a gente vai caminhando um pouco, e a Bíblia diz que nascem os gêmeos, né? Tem uma história aí bem bonita, eles nascem, e depois que eles nascem, chega um momento, passa-se anos, e aí então
A história diz que Isaac, ele já estava idoso. E ele queria fazer o que era normal da cultura, que era o quê? Abençoar o primogênito. Mas Rebeca sabia que Deus tinha dito que Jacó seria. E aí há quem diga, mas ela pensou nisso, ela quis ajudar. Mas a gente vai ver isso se repetir com os filhos de José. E precisou de José intervir? Não, porque a Bíblia diz que simplesmente as mãos é trocadas. Nós não precisamos dar ajudinha para Deus, né? Fica muito claro isso para nós. E aí, olha só, no versículo 27, 6, o que diz a palavra do Senhor. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atente às minhas palavras. Com que ela fala aí, gente? O que ela fala no 8? Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Ela não pede, ela é autoritária, né? Ela ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, dele farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. E aí, gente, você pode dizer, Tati, mas é uma força de expressão, ela ordenou. Mas vamos ver um pouquinho mais para baixo, no 13? Diz assim: respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atente somente para o que eu digo. Vai e traz-nos. O que ela está dizendo aqui, gente? Jacó, ele está com medo de fazer essa tramóia que a mãe fez, e na hora o pai reconhecer ele, e em vez de abençoar, amaldiçoar. Isso era muito sério na cultura oriental, essa questão da maldição de palavras. E aí, gente, ela diz o quê? Não, se você for abençoado, isso vai que caia para mim. Ou seja, ela é uma mulher totalmente no controle da situação, autossuficiente. Nem da maldição de desagradar o nosso Deus eu tenho medo. É isso que ela está dizendo. Não, se vier, pode deixar que caia em mim, não cai em você. E aí a gente vai caminhando um pouco mais. Rebeca, ela pega a roupa de Esaú, e a Bíblia diz, olha comigo, gente, no versículo 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó. Está assim na sua Bíblia? Vestiu, eu fui procurar nos originais, revestiu. O que é revestir? Colocar. Gente, aqui, Jacó já era um homem formado, ela precisava vestir ele? Nem revestir, não é mesmo? E aí a gente vai caminhando nas evidências de uma mãe extremamente controladora, extremamente manipuladora. E aí a gente segue um pouquinho mais. Ela coloca essa roupa em Jacó. Jacó vai lá, que nós sabemos a história, mente para o pai o abençoa. E aí quando o pai fica sabendo que foi enganado, ele fica assim numa tremenda comoção. A Bíblia diz que ele sente uma tremenda comoção. Eu imagino a tristeza de Isaac, de ter sido enganado pelo seu próprio filho. Não é, gente, uma coisa triste? Com certeza. Mas não tem só a tristeza de Isaac, tem a tristeza de Esaú também. Porque a Bíblia diz que ele chora quando ele descobre que o pai abençoou a Jacó e não a ele. A Bíblia diz que ele chora de forma alta, uma coisa assim, muito de quem está com muita dor. É assim que é descrito o choro de Esaú. Rebeca, ela está vendo isso, a dor do marido, e ela está vendo também a dor do outro filho. Mas aí a gente segue um pouquinho, a gente percebe que Rebeca, ela não muda, ela continua tomando as decisões, invalidando o marido, porque o marido queria abençoar Esaú, mas a decisão é: não, eu vou dar um jeito nisso, você vai abençoar Jacó. E aí a gente vai seguindo um pouco mais, e mesmo diante da comoção do marido, da dor de Esaú, Rebeca continua na mesma postura. E quando a gente chega no versículo 27, eu vou ler a partir do 41, que é o texto que a gente leu a partir do 42, diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho:
Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica ali alguns dias até que passe o furor de teu irmão. E cesse o rancor contra ti. E se esqueça do que, gente, que ela fala aí? Do que lhe fizeste. Quem fez, gente? Foi só Jacó? Não. Não. Mas nesse momento ela diz o que? Olha, você fez, ele está com raiva de você, então é você que precisa fugir. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que ela não consulta Isaac nessa decisão. E se a gente parar para pensar, a gente pode pensar, simplesmente ela tomou uma decisão pensando em poupar um filho, mandar esse filho para lá. Só que, gente, vocês lembram que quando Abraão está idoso e ele manda o seu servo até a sua terra para trazer Rebeca, o servo fala o que para ele? E se eu chegar lá e não encontrar moça nenhuma? Posso levar seu filho lá? E Abraão diz o quê? De jeito nenhum você vai levar o meu filho para lá. E agora Rebeca faz o quê? Manda o neto de Abraão para um lugar do qual Abraão não queria que seu filho fosse. E aqui tem uma mensagem muito séria para nós. Ela foi tomando uma decisão e desobedecendo ao Senhor, porque quando a gente vai ler um pouco mais para frente, em Levítico, o Senhor fala que não é para o povo voltar jamais do caminho ou pelo lugar que ele tirou. Tanto é que quando a gente vê a história de Isaac, ele tenta descer para o Egito, o Senhor aparece impedindo. E ela faz o quê? Filho, você vai voltar lá por aquele lugar de onde veio seu avô. Só que ela sabia que isso não agradava o Senhor, sabe por quê? Porque ela sabia como é que foi a história dela com Isaac, não sabia? Quando o servo chega na casa dela, o servo conta: meu servo Abraão, já avançada idade, que saiu dessa terra, que o Senhor abençoou, pediu para que eu viesse aqui, porque é daqui que vai se levantar uma esposa para o seu filho. Então ela sabia que ele não queria que Isaac fosse, mas agora ela manda o filho dela. E aí a gente sabe toda luta e toda dificuldade que Jacó passa. Passa ou não passa, gente? Ele passa no caminho porque ele está indo sem nada, ele está indo sozinho, ele está indo sem nenhum recurso, e ele vai cair na mão de quem? De um trapaceiro, que é Labão. Olha que cilada. E isso aqui tem um ensinamento para nós. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão sem consultar ao Senhor, ela pode parecer boa, ela pode parecer a única que você tem, mas se você não consultou ao Senhor, certamente você colherá as consequências disso. E aí a gente analisa que ela diz isso, e aí ela vai até Isaac, e ela conta uma história como se ela quisesse defender a aliança. Ela diz para Isaac: olha, vamos mandar Jacó lá para a casa dos meus pais, na casa do meu irmão, porque se ele casar com as mulheres daqui, aí ela fala o quê? No versículo 46. Aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Olha ela de novo aqui. Como se a vida fosse uma coisa assim que não tivesse nenhum valor, e que diante de qualquer situação eu pudesse dizer para Deus: ó Deus, por que você me criou? Está muito difícil. Deus, tira a minha vida, não está do jeito que eu quero. E é assim que Rebeca se comporta. É assim que ela vai caminhando. Murmuradora, mentirosa, manipuladora, controladora. Vocês viram alguma coisa diferente aqui dessa história que eu contei, que a gente foi acompanhando no texto? Infelizmente não. Mas se ela está na palavra de Deus, é porque ela deseja nos ensinar. Ela deseja que nós, se o Senhor permitiu que essa história entrasse aqui, é porque Ele deseja que nós possamos aprender com ela. Nós não precisamos, irmãs, repetir o mesmo erro. Nós podemos viver uma vida diferente. O próximo tipo de mãe que eu vou contar é Ana. E quando a gente pensa em Ana e Rebeca, elas têm duas coisas em comuns apenas. As duas eram estéreis e as duas viviam num povo corrompido, numa cultura corrompida. As duas.
A gente sabe que a Mesopotâmia, ela tem aí milhões de deuses nessa época de Rebeca. Então, quando Rebeca vem, provavelmente ela não conhecia o Senhor da forma que Abraão e Isaac conhecia. Mas ela conviveu e morou junto, próximo com Abraão, né? Então, ela não tem essa desculpa. Ana, ela vive num momento em que o povo de Deus havia se corrompido, havia se misturado com outros povos da terra. Então eles adoravam muitos deuses. Ninguém sabia mais, cada um tinha o seu próprio Deus. Ela cresceu nesse contexto. E vamos agora para Ana, para que a gente possa entender um pouquinho um outro tipo de mãe, para a gente poder aprender. 1 Samuel, capítulo 1. Deixa aberto em 1 Samuel e a gente vai fazer uma viagem no livro. Eu não vou ler um texto específico, mas a gente vai ler vários. Quando eu penso em Ana, Ana é o oposto, né, gente? Porque Ana é confiável. Ana, ela é uma mulher dependente de Deus. Ana, ela é uma mulher que ela não revida nenhuma das situações na sua força, mas ela depende unicamente, exclusivamente do Senhor. Ana é uma mulher que ela entende que a vontade de Deus é melhor que a dela. Vamos acompanhem comigo. Então, a história de Ana diz o seguinte, que Eucana, ele tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Provavelmente Ana era a primeira esposa. Penina veio depois porque Ana era estéril. É assim que os historiadores dizem. E Ana, ela não consegue ter filhos. E todo ano, gente, no momento que Ana sobe até a cidade de Siló, para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor com toda a sua família, Penina aproveita desse momento para fazer o quê, gente? Olha no 6 comigo. A rival a provocava... Samuel 1, versículo 6. Isso, gente. A rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Quando é que a rival atacava Ana, gente? Quando ela estava adorando ao Senhor. Ou seja, o momento que ela ia buscar consolo para o seu coração, o momento que ela ia se derramar na presença de Deus, o momento que ela sabia que o marido ia oferecer sacrifício pela sua casa e também pelo que ela estava orando, o que fazia a rival dela? Irritava, provocava. Gente, mas não era provocava, a Bíblia diz provocava excessivamente. Consegue imaginar isso? E você ser provocada em algo que te dói? Você ser provocada em algo que você ainda não está bem resolvida no seu coração? Era isso que acontecia. Todas as vezes que Ana subia, a rival aproveitava que estava cheio. Imagina assim, um lugar com muitas pessoas. E a rival começava, você não tem filha? Olha quantos filhos eu tenho. Ah, ele me ama mais, porque olha quantos filhos eu tenho. Ana não revidava. Se você ler a palavra, quem responde é o marido, que fala para ela, não te sou melhor que 10 filhos? Mas Ana mesmo não fala nada. Ela fica quieta. O que ela faz diante dessas afrontas é correr para os pés do Senhor. Ela vai à casa do Senhor e ela começa a orar. Ela começa a clamar ao Senhor pela dor que ela estava sentindo. E, gente, era pequena a dor de Ana. Veja o 10 comigo, o versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Chorou como, gente? Abundantemente. A Bíblia podia dizer, ela chorou muito, como no caso de Esaú. Chorou alto. Abundantemente. O que é uma coisa abundante? Certamente excede e muito aquilo que a gente tem como muito, como demais, é excessivamente. Essa mulher, ela está como? Amargurada de alma. Porque ela está sendo humilhada perante todos. Imagina uma cidade toda subindo. Imagine todos os seus vizinhos presentes. Imagine toda uma região presente. E uma pessoa te afrontando na frente de todo mundo.
Tanto era tão grande as ofensas que Penina fazia a Ana, que Ana não comia, ela só chorava. Ela só chorava. E aí, a Bíblia diz que ela faz um voto com o Senhor, e que ela, no 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Por que Eli observa ela, gente? Porque ela estava muito tempo orando. A gente acha que é pela boca, né? Porque ela movia, mas na verdade, demorando-se ela no orar. Ou seja, ela estava tanto tempo ali que ele olhava, ok, tem uma mulher orando, mas passou-se horas, ele olha de novo, nossa, tem uma mulher orando ali ainda. Passa mais um tempo, nossa, aquela mulher está ali de novo, e só mexendo a boca. E aí então ele coloca um rótulo sobre ela, né? Ele fala para ela que se ela está bêbada, né? Se ela está embriagada, e ela se defende. Porém, Ana, ela responde de uma forma doce. Ela fala no 15: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho o que, gente? Derramando o quê? A minha alma perante o Senhor. Ou seja, ela estava ali há muito tempo. Ela estava ali, ela estava ali falando para o Senhor. Depois ela vai fazer esse voto: Senhor, se o Senhor me der um filho. Mas ela está ali falando de toda a afronta, de toda a dor, da tristeza que é viver em uma sociedade onde a mulher estéril, ela tinha um rótulo. Quanto era difícil ver que ela não podia gerar um filho ao seu marido. Então ela estava ali se derramando na presença do Senhor. Mas é maravilhoso, minhas irmãs, porque Ana, ela volta para o arraial, onde o pessoal está ainda comendo, bebendo, cultuando ali, depois de ter sacrificado, comendo o que eles ofereceram ao Senhor como sacrifício. Ela volta, a situação mudou, gente. Quando ela volta, não, ela continuava sem filho, Penina continuava afrontando ela. O que mudou? O que mudou? Na presença de quem ela esteve. Isso mudou. Ana volta diferente. Ana volta sabendo que ela esteve na presença do Senhor e trocou o seu fardo, como o Senhor fala para nós. Venha, me dê o seu fardo, pegue o meu que é leve, aprenda de mim que sou manso e humilde. Você não precisa carregar isso. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados. E Ana faz isso. E ela volta como leve. Quando a gente vai no versículo 18, diz assim, na segunda parte: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era. Ou seja, ela já não era triste e tinha fome. Deus tinha renovado essa mulher. Deus tinha dado esperança de que Ele responderia à oração dela. E Ana então concebe um filho. E assim que nasce esse filho, ela fala para o seu esposo: olha, esse ano eu não vou subir para prestar o sacrifício ao Senhor, porque eu vou desmamar esse menino, e quando eu levar, eu vou levar para ficar. E aí a gente vê o que? No versículo 23. Na segunda parte diz assim: tão somente confirma o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. Diferente de Rebeca, não? O marido não confiava nela. Porque se ele confiasse, ele teria contado para ela os planos. Ela não precisaria ouvir da sua tenda. Quando Esaú está com raiva e quer matar Jacó, nem ele confiava na mãe. Porque ela não fica sabendo pela boca dele. Ela fica sabendo pela boca dos outros. Olha a diferença de Ana. Porque o marido dela diz o seguinte: olha, se você assumiu esse compromisso com o Senhor e você vai levar depois, quando ele desmamar, que o Senhor confirme essa palavra da sua boca. Ou seja, Ana era uma mulher que tinha palavra. O seu marido confiava nela. E aí a gente percebe então que Ana, depois de 3 anos... E gente, aqui tem uma coisa linda da história de Ana. Vocês sabiam que quando uma mãe oferecia um filho para servir diante do Senhor,
depois de um período, ela podia resgatá-lo. Se você for em Levítico 27, eu não vou me lembrar o versículo, mas ele vai descrever exatamente até qual era a paga que você poderia dar para resgatar essa criança ou esse filho. Então, se fosse criança, daria tantos pombos. Se fosse adulto, era um novilho. Ele vai colocando ali. Mas Ana podia resgatar o seu filho. Mas ela resgata? Não. Samuel passa a viver toda a sua vida para servir ao Senhor. Cresce ali com Eli. E Ana nunca o resgata. Olha que coisa maravilhosa, gente. Vamos pensar. No mínimo, ela esperou muitos anos para ter Samuel. A ponto de seu marido casar com Penina. A ponto de Penina ter filhos. E ela ficar ali esperando. E aí quando Deus concebe o filho, era fácil para ela não desfrutar da presença de Samuel? Porque Samuel vai em Siló. Ela não mora em Siló. São alguns quilômetros de viagem. Ela só via Samuel quantas vezes no ano? Uma vez. Então não era fácil para essa mãe ir lá e ver o seu filho apenas uma vez. Mas ela entende que filhos são primeiramente do Senhor. Filhos são herdeiros, né? Não é assim que a palavra de Deus nos diz? Filhos é também para nós um ato de mordomia. Deus nos dá para que a gente cuide. Herança, herdeiros, você só recebe herdeiros, herança, se você tiver o quê? Bens, né? Se alguém faleceu e deixou ali para você algum legado. E quem está deixando esse legado para você, se você não criou esse filho? E o Senhor diz que ele é a herança. Herança de quem? De Deus para você. Bonito isso, né? Porque a gente começa a pensar o seguinte: se eu amo meu filho, Deus ama muito mais. Porque Ele o criou. Se Deus me deu esse filho, Ele sabia, minha irmã, que você tinha capacidade para educá-lo, para criá-lo. Mas Deus espera algo de nós. Ele não nos dá filho para nós. Ele dá filhos para que a gente crie para Ele. E Ana, ela faz isso. Prova, gente, que todos os anos Ana subia para Siló e levava uma roupinha para Samuel. Mas era qualquer roupa? Vocês se lembram dessa passagem? Não. Como é que os sacerdotes se vestiam, gente? Eles se vestiam de estola sacerdotal, de linho, né? Era essa roupa deles que falam aí no versículo 18. E a Bíblia diz no 19: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Ou seja, Ana já estava vestindo esse menino para quê? Diferente de Rebeca, que veste seu filho para contar uma mentira, Ana veste seu filho para que ele se lembrasse que ele era do Senhor. Para que ele se lembrasse que a vida dele, a sua mãe tinha devotado para servir ao Senhor. Diferença, né? E aí, gente, onde é que eu quero chegar com essa mensagem? Qual foi o final de Rebeca? Qual foi o final de Ana? Quando a gente lê o texto do início, a Bíblia diz que Rebeca manda Jacó ir até seu irmão, na terra de Harã, porque ela não queria perder os 2 filhos. Mas se você continuar lendo a palavra de Deus, e ela fala: fique lá um tempo, que depois que seu irmão esquecer um pouquinho do que você fez, eu vou te trazer de volta. É muito eu, né? Eu faço, eu tenho um plano, eu resolvo, eu aguento a maldição. É tudo ela. Só que o final é o seguinte: Rebeca nunca mais vê a Jacó, porque Jacó vai voltar muito tempo depois e Rebeca já está morta. Rebeca não desfrutou nem de Esaú, porque Esaú ficou anos amargurado. Esaú depois ele ainda casa com mais 2 esposas, pega mais 2 esposas. Ou seja, ela só desfrutou do que? Da amargura que ela tinha das suas noras. Nada mais. Foi bom ela fazer na força dela? O resultado foi positivo? Não. Agora o contrário de Ana, né? Porque o Senhor abençoa
e Ana tem mais filhos e filhas. Samuel, ele é usado por Deus para resgatar a palavra de Deus num tempo em que a palavra de Deus estava corrompida, num tempo em que a palavra de Deus era escassa. E aí nós temos uma lição maravilhosa. Nós conhecemos os filhos de Eli, conhecemos ou não? E eles eram o quê? Desobedientes. Mas não era qualquer desobediência, era uma desobediência tão grave que o Senhor os mata. Você acha que Ana não sabia que os filhos de Eli se prostituíam no templo? Sabia, porque ela frequentava lá, todo mundo via a porta. E se fosse uma de nós, a gente diria: não vou mandar meu filho para lá, porque ele pode se corromper. Não vou mandar meu filho para lá, porque ele pode se misturar. E aí tem uma lição para nós. Quando nós criamos filhos para a glória do Senhor, quando nós discipulamos nossos filhos, quando nós somos referências para os nossos filhos no sentido espiritual, eles podem transitar por essa vida, porque aqui dentro eles sabem o que os sustenta. E aí, quando nós pensamos nisso, eu quero fazer uma aplicação para a gente caminhar para o final da minha mensagem. Essa mensagem me edificou muito, gente. Muito, muito, muito. Porque eu tenho 39 anos e acreditei nas mentiras que eu vou contar para vocês agora. Que muitas de vocês também acreditam. Essas mulheres, elas viviam numa cultura corrompida. E Rebeca não percebeu. É da cultura. Todo mundo faz. E ela foi levando a vida assim. E Ana não. Ela não se conforma. Enquanto todo mundo está festejando, comendo, bebendo, ela se retira e vai orar. E aí eu fico pensando hoje. Primeiro, qual tipo de mãe nós estamos vendo hoje em dia? Que controla, que manipula, que tenta fazer na sua força, que decide os planos para os filhos. Ou nós temos visto mais mães parecidas com Ana? Eu sei que talvez você vai se sentir desconfortável com essa mensagem. Mas não sou eu, minhas irmãs. Eu fui abrindo texto por texto para que vocês pudessem ver que é a palavra de Deus. Incomoda mesmo. Por quê? Porque a gente está numa cultura que diz o contrário para nós. Mas nós estamos, irmãs, um tanto quanto mergulhadas nessa cultura que conta mentira para nós. E isso já entrou no arraial de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa em filho, em ministério de mulheres, Deus nos deu o maior ministério, que é o quê? Gerar um filho, gerar uma vida. Quem gerou vida na Bíblia? Só o Senhor lá em Gênesis criou vida, né? Trouxe através ali da sua criação vida. Depois ele deu esse privilégio para quem? Para as mulheres, para gestar, para carregar no seu ventre. A gente sabe que isso acontece por causa do homem e da mulher. Mas o privilégio de carregar no ventre por 9 meses, dessa vidinha, se alimentar do que você se alimenta, sentir as suas emoções, só nós experimentamos. Não é? Isso é pequeno, gente? Não. E é isso que Deus quer de nós como mulheres? Sim. Só que o que a gente faz? A gente acredita no mundo. E o mundo diz o que para nós? Tenha uma carreira. Depois que você estiver bem sucedida, aí você casa. Aí quando você estiver casada, aproveite o máximo o seu casamento. Depois você tenha filhos. Gente, onde está isso na palavra de Deus? Onde? Estou dizendo que essa palavra foi para mim porque eu tenho 39 anos. E até 2 anos atrás, eu abominava pensar em ter filhos. Era uma coisa assim, primeiro eu preciso isso, depois eu preciso aquilo. E a gente pode dar desculpa. E o dinheiro? E a família que está longe? E o ministério? São desculpas legítimas, não são? São. Mas, independente das desculpas que você dê, ou que você dá, a gente tem que lembrar
que essas desculpas, elas são, na verdade, desobedecer a palavra de Deus. Desobedecer ao Senhor. Porque aí eu estou dizendo que é na minha força, no meu tempo, da minha forma, mas não é o que o mundo diz para nós? E a gente propaga isso dentro de casa. Quantas aqui, não precisa levantar a mão, formam filhos para ser esposo e para ser esposa? Para ser mães? Ou a gente fica colocando na cabeça deles que o quê? Você tem que estudar muito. Gente, eu não sou contra estudar não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que talvez nós precisamos resgatar aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando a gente vê a palavra de Deus, todo casal ficava ansioso por ter filho. Os guerreiros, eles tinham 1 ano de férias, né? 1 ano ali que eles passavam de lua de mel. Por que eles tinham 1 ano de lua de mel? Porque se eles fossem para a guerra, eles não iam ter filho logo. E aí 1 ano, marido e mulher em casa, de férias. Você acha que vai demorar muito para ter filho? Não vai. Mas hoje a gente pensa o quê? Não, sou eu que preciso determinar isso. E olha o que as mentiras do mercado faz conosco. A gente tem filho, e aí a gente começa então a não ver a hora de voltar para o mercado de trabalho. Por quê? O que eu ouço delas? Eu me sinto inútil em casa. Eu me sinto culpada de estar em casa. Ai, fico entediada. Quando nós dizemos para os nossos filhos, olha, curta seu casamento por aproximadamente 4, 5 anos, depois você tenha filho, o que nós estamos deixando na mensagem subliminar? Filho é um peso. Filho vai atrapalhar seu casamento. Filho vai mudar sua rotina. Você está tão feliz agora, você pode fazer tanta coisa que quando vier os filhos... Gente, isso está certo? Perto da dádiva que é. Nós dizemos assim, eu vou mudar o mundo pela minha profissão. Eu vou criar meus filhos para ser grandes profissionais. Crie filhos para serem grandes homens e mulheres de Deus. É isso que transforma o mundo, gente. Profissionais nós temos quantos? Um monte. Mas o que transforma o mundo, gente, o que pode transformar esse lugar em um mundo melhor, são homens e mulheres vivendo para a glória de Deus. E isso é formado em casa. Nós amamos contar Timóteo, não é? A gente fala o quanto ele é exemplo para os nossos filhos, porque muito novo, a fama dele já era conhecida. Mas você lembra o que estava por trás de Timóteo? A avó e a mãe. Paulo diz que ele foi discipulado pela avó e pela mãe. Ou seja, ele impactou toda uma região, porque a Bíblia diz que a não sei quantos quilômetros as pessoas já falavam de Timóteo, e ele tinha aproximadamente 17 anos. Por quê? Por causa de uma mãe. Quando nós vamos analisar a história, movimento avivalista do século XVIII, tem uma mãe ali, vocês se lembram? Susan Wesley, 19 filhos, educou todos eles através da palavra do Senhor. É maravilhoso, não só isso, porque quando o seu filho vai para a universidade e ele então começa a ver várias coisas e começa a ter ali aguçada muitas das suas vontades, sabe para quem ele pede conselho? Para sua mãe. Ele manda uma carta para Susan Wesley e diz: mãe, diga para mim o que é pecado. E ela fala: tudo aquilo que obscurece o seu entendimento, que dá vazão à sua emoção e vai contra Deus, isso é pecado. Olha que definição maravilhosa. Isso de uma mãe. De uma mãe. Quando nós vemos essas duas histórias, irmãs, eu quero contar isso para você. Eu quero finalizar com isso para você. A sociedade tem feito de nós mães controladoras, achando que é na nossa força, que é do quanto a gente fala, do quanto a gente proporciona para os nossos filhos, do quanto jeitinho a gente dá. É ou não é? A sociedade tem criado mulheres empoderadas. Então a gente arrebenta no peito, sai fazendo, invalida os maridos dentro de casa. Mas isso é uma grande mentira. Uma grande mentira que nós precisamos retornar. Nós precisamos ser como Ana, para que eu e você não tenhamos o final de Rebeca. Para que eu e você tenhamos o final de Ana. Irmãs, são muitas e muitas mentiras que o mundo tem contado. Muitas e muitas, principalmente com relação a casamentos, filhos e dentro do arraial do povo de Deus. Nós não consultamos a Deus para quando Ele deseja que nós tenhamos filho. Nós
Queremos casar somente quando a gente tem segurança da estabilidade financeira. E aí nós estamos dizendo o que para Deus? É na minha força, é no meu jeito. E nós reproduzimos isso em casa. Então nessa tarde, irmãs, eu gostaria que nós pudéssemos colocar o nosso coração diante de Deus. E pudesse pedir para o Senhor fazer com que a gente seja mulheres contra a cultura. Mulheres que entendem o privilégio e o prazer de ser mãe. Minhas irmãs, quando a gente pensa nesse ministério de ser mãe, que coisa grandiosa, você está formando uma vida. Deus te dá o privilégio de você formar o caráter dessa criança. Olha que coisa linda. Você quer ato de mais confiança do que isso? Deus deu isso a outra pessoa? Não a nós. A nós. E Ele fez de um jeito que essa criança passa 9 meses aqui. Depois ela vai ser amamentada do seu próprio corpo. Ou seja, ela ainda é dependente de você. Tudo isso para quê? Mostrando para nós a nossa importância. Maior que isso, Deus conta comigo e com você na propagação da aliança. Ou seja, todas as vezes que nasce um filho no meio do seu povo, e nós ensinamos, e nós oferecemos para Deus, devolvemos para Deus, nós pagamos o preço de ser mães e esposas. Deus nos honra. Vamos orar? Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé, colocasse a mão no seu coração. Irmãs, nós estamos diante da presença do Senhor, a palavra foi exposta. Você viu 2 tipos de mulheres e você viu o fim dessas mulheres. E nesse momento você pudesse olhar para dentro do seu coração e fazer essa pergunta: que tipo de mãe eu tenho sido? Olhando para dentro do seu coração, que tipo de cristã eu tenho sido? Formada pela cultura ou formada pela palavra de Deus? A quem eu tenho dado ouvido? A quem eu tenho obedecido? E nesse momento eu gostaria que você retomasse a rota. Se você perceber que no seu coração você é uma mãe que confia mais em si do que no Senhor para cuidar dos seus filhos, entregue seus filhos ao Senhor neste momento. Se você não tem filho assim como eu, e que talvez tenha vivido no engano como eu por muito tempo, peça perdão ao Senhor. Esse é o maior ministério, e se Deus quiser te abençoar na carreira, Ele vai te abençoar com filhos. Não precisa não ter filhos para você ser uma grande profissional. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque nós estamos na Tua presença. A Tua palavra foi ministrada, Senhor. E o Senhor nos dá aqui, Senhor, um direcionamento de como nós devemos ser como mães. O Senhor também nos mostra, Senhor, o quanto a cultura, Senhor, nos cega. O quanto a cultura nos leva, Senhor, na contramão daquilo que o Senhor diz. Nós confiamos na nossa força, no nosso poder. Nós estamos, ó Deus, ditando as regras para tudo. Eu caso no meu tempo, eu tenho filho no meu tempo. Senhor, tira isso de nós. Nos faça, Senhor, voltar, Senhor, a sermos mulheres, primeiramente, Senhor, submissa à Tua vontade, obediente, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que antes de nós atendermos um padrão do mundo, Senhor, nós possamos atender o Seu padrão que é perfeito, Senhor. Senhor, nos ajuda, Deus, a ser contra esta cultura, Senhor, que tem ditado regras e que não tem funcionado, Senhor. Nós temos perdido filhos, ó Deus, por conta do nosso autoritarismo, por conta da nossa manipulação, por conta de estarmos fora de casa há muito tempo. Senhor, nos ajude. Senhor, resgata em nós, ó Deus, a nossa missão como mulher, Senhor. Coloque em nós o desejo, ó Deus, de sermos esposa, de sermos mães e nos alegrarmos nisso, Senhor. Isso não há nada, Senhor, que é mais maravilhoso do que isso, Senhor.
do que é tão sublime, tão alto do que isso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor concedeu isso a nós, de podermos, ó Deus, gerar uma vida, Senhor, carregar uma vida no nosso ventre, gestar uma vida, Senhor. Senhor, graças te damos, ó Pai. Abençoe, Senhor, cada irmã, que elas possam voltar para casa, Senhor, com essas palavras, olhar o seu coração e ter uma nova vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém.